abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3. João, capítulo 3, verso de 1 a 10. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica a todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Oremos. Senhor nosso Deus, dá-nos clareza de entendimento. Ilumina-nos com Teu Espírito Santo para entendermos e aplicarmos em nossas vidas o Teu ensino, Senhor. Edifica e santifica a Tua igreja com esta palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a carta do apóstolo João, assim como todos os escritos do apóstolo João, ela tem umas características peculiares. E quando você ler a carta de João, seus cinco capítulos, sua primeira carta, dá a impressão de que ele está repetindo coisas. Mas aqui ele trata de três coisas, que se repetem em 3 ciclos. Ele fala da pureza espiritual, que é o abandono do pecado. Ele fala do amor ao próximo. E ele fala da vitória contra o diabo. E aí você vai lendo e vai percebendo que esses títulos vão se repetindo. Mas é uma forma dele estar progredindo na sua exposição desses 3 temas. E nesse ciclo que nós lemos, especificamente, ele está falando aqui da pureza espiritual, da luta contra o pecado. Ora, o que é o pecado? O pecado, de forma, digamos que metafórica, podemos imaginar que é uma espécie de vírus que adentrou a humanidade nos primeiros dias da sua existência, e ali ela permeou todo o ser humano através da cobiça, e fazendo com que todas as faculdades humanas que faziam o homem se parecer com Deus fossem essas faculdades corrompidas. Então, o pecado foi gerado no ser humano como um vírus e como um tumor maligno, ele alastrou em toda a natureza humana, como que espalhando raízes, metástases. E daí,
o apóstolo Paulo diz que o pecado então passou por toda a raça humana. Foi um vírus que não deixou escapar ninguém. E durante milênios, este vírus continuou causando graves e insanáveis tragédias na humanidade e no universo. Então o Senhor dá a lei para reprimir o pecado. Mas vem a lei e a lei só tornou o pecado mais grave. A lei só apontou mais a gravidade do pecado. Mesmo o sistema de culto de sacrifícios só fez com que os pecados se tornassem mais avultados, mais visíveis. E era tão desesperadora e tão irreversível a situação humana por causa do pecado que não havia qualquer, por mais remota que fosse, esperança do ser humano se livrar disso. E a palavra de Deus diz que não sobrou nenhum justo sequer. Todos foram destituídos da glória de Deus. Dada a gravidade do estrago que o pecado causou na vida da humanidade, na vida do ser humano. E aí somente Deus, na sua infinita graça, seria capaz de extirpar o pecado da face da terra. Somente Deus poderia fazer isso. E foi isso que aconteceu. Como homem santo, o Senhor se fez. Veio ao mundo para destruir o pecado. E quando isso acontece, o apóstolo Paulo narra assim lá em Gálatas, no capítulo 4, versos 4 e 5. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa foi a forma que Paulo expressou daquele acontecimento da vinda de Jesus Cristo. E a palavra de Deus é categórica em dizer que não existe forma de extirpar o pecado a não ser pelo derramamento de sangue. Lá em Hebreus, capítulo 9, verso 22, diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Ora, então estaria fácil. Bastasse que a gente se mutilasse, fizesse um auto-sacrifício e derramasse o sangue. Mas o sangue contaminado não vai purificar o contaminado. É necessário que um sangue limpo, perfeito, saudável, santo, fosse derramado. Mas não existia esse sangue sobre a terra. É então que o Filho de Deus se faz carne por nós. E derrama o seu sangue, o sangue puro, perfeito, para anular e extirpar de uma vez por todas o pecado da humanidade. E foi num daqueles dias em que o profeta João pregava, João Batista, e convidava as pessoas a arrepender-se dos seus pecados. E então, quando Jesus se aproxima dele, João expressa com toda a alegria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. Somente uma pessoa seria capaz de tirar o pecado do mundo. O homem pôs o pecado no mundo, mas o homem não era capaz de tirar o pecado. Somente uma pessoa. E essa pessoa apareceu. E João Batista expressou com a mais intensa alegria: eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Em outras palavras, o profeta João Batista estaria dizendo: finalmente chegou o remédio. Finalmente chegou o medicamento que vai curar todos os envenenados pelo pecado. E ali estava diante dele o remédio, a solução para o pecado da humanidade. Então, meus queridos, eu falo com vocês sobre a praga do pecado. Pastor, mas isso a gente já está cansado de falar, na liturgia a gente fala disso todo domingo. Mas se você só falar da Covid o tempo todo e não toma remédio, ela não vai resolver. Ela não vai deixar a sua vida.
Se você falar da gripe o tempo todo, não vai resolver. Você tem que tomar os medicamentos que combatem o vírus da gripe, que impedem que o vírus da gripe chegue até você. Só falar de pecado não vai resolver. É preciso tomar o medicamento para evitar que o pecado volte a te contaminar novamente. Então, 4 coisas eu falo com vocês sobre a praga do pecado. Primeiro, a gravidade do pecado. Irmão, somente uma compreensão séria e profunda da gravidade do pecado nos fará entender a importância do sacrifício de Jesus. Quando a gente banaliza o pecado, nós diminuímos a importância do sacrifício de Cristo. Mas quando nós nos damos conta das misérias, das tragédias que o pecado impôs sobre a vida humana, então nós ficamos a exaltar a grandiosidade do sacrifício de Cristo. Foi um sacrifício muito alto, muito perfeito, muito eficaz, muito abrangente, que foi capaz de tirar o pecado da humanidade. E somente essa compreensão exata das terríveis misérias, do horror do inferno, é que causará em nós um desejo também de lutar com todas as forças contra o pecado, de buscar manter o pecado distante das nossas vidas. Na passagem que nós lemos, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 5, ele descreve o único objetivo que Jesus veio à Terra. Nós podemos expressar várias razões porque Jesus veio à Terra, veio a este mundo. Mas João deixa de forma clara que Jesus veio a este mundo para tirar o pecado da terra. Se não tivesse pecado, Jesus não teria vindo. Se não tivesse pecado, Jesus não teria saído do paraíso e nenhum ser humano teria expulsado dele. Teria sido expulso dele. Então, no versículo 5 ele diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E no verso 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aí nós encontramos aqui no versículo 4 a melhor definição para o pecado. Se pergunta, e às vezes nós ensinamos de forma errada para a criança, o que é pecado? Pecado é uma coisa muito feia. Pecado é uma coisa que entristece a Deus. Não, pecado não é uma coisa apenas feia que entristece a Deus. Pecado é um mal que nos mata. Pecado é o instrumento que nos leva para o inferno, que provoca a ira de Deus. Mas não, o Papai do Céu ficar triste. Não, o Papai do Céu vai ficar irado contra você. O pecado nos leva para o inferno. A gente precisa tratar o pecado com a seriedade, a gravidade do pecado. A prática do pecado nos coloca na posição de transgressor da lei, mas não é a lei do nosso país, não é a lei das Nações Unidas, é a lei de Deus. Você já imaginou a gravidade disso? Você é um transgressor da lei de Deus, eu sou um transgressor da lei de Deus, e quando eu sou um transgressor, é quando eu cometo pecado. E que pecado é esse, pastor? Aquele pensamento impuro que acabou de passar na sua cabeça aí, aquele sentimento maligno que você hospedou no seu coração, aquela palavrinha maldosa que você pronunciou, aquele olhar cobiçoso. Pois é, são essas pequenas, aparentemente pequenas pragas que nos levam para o inferno. Então, a prática do pecado nos coloca na posição de transgressor da lei de Deus, logo nos faz sujeitos à punição da lei. E a punição da lei é inferno. Saber que Cristo se manifestou para tirar o pecado do mundo e mesmo assim insistir em levar uma vida de promiscuidade, de desconhecimento que ele existe, do que ele faz, do que ele representa, é nos esquecermos de que esse Jesus voltará na condição de juiz. E hoje a gente fala assim, Senhor, releva de novo aí e tal, quebra um galho, mas esquecemos que naquele dia é esse Jesus que virá, mas ele virá com a toga. Ele não virá com a maletinha de advogado, ele virá com a toga de juiz. Ele virá com um martelo para bater na mesa e pronunciar a sentença.
E a palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 10, verso 42, disse: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. E nós queremos pregar um evangelho barato, um evangelho mole, um evangelho frouxo, um evangelho de falsas promessas. Precisamos pregar a verdade para as pessoas. Você está brincando com o juiz. Você vai para o inferno, porque a sentença para os transgressores da lei de Deus é o inferno. Não brinque com Jesus, não brinque com o sacrifício de Cristo. Não trate em vão a graça de Deus, porque hoje ela é graciosa, mas um dia ela será justiça. Então a Bíblia diz que o Senhor voltará na condição de juiz. E ali não há negociação, ele virá simplesmente pronunciar a sentença. Haveremos de prestar conta dos nossos atos. A palavra de Deus diz que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus. E não é munido de desculpas, não. Mas é prontos para ouvir a sentença. Então, queridos, a mais terrível realidade do universo não é que esse mundo vai acabar um dia. A mais terrível realidade da humanidade não é que a gente vai morrer um dia. A mais terrível realidade deste mundo é o inferno. A gente até comentou hoje pela manhã na escola dominical. Nós precisamos falar da gravidade. O inferno não é um conto de fada, não é uma lenda. Não é aquilo que as pessoas gracejam e debocham, colocando como lugar de farra, de promiscuidade, de devassidão moral, de carnalismo. O inferno é um lugar de terror. O diabo não brinca no inferno, ele está lá preso. Ele não tem o menor prazer de estar no inferno. O diabo não quer estar no inferno. Ele está preso. E a Bíblia diz que os transgressores da lei de Deus farão companhia para ele. Então não é as brincadeiras que se pintam nos quadros, nos filmes, ou que as pessoas imaginam que será assim. Então a mais terrível realidade do universo é a existência do inferno. E você sabe que o inferno não foi criado como uma cadeia vazia, deixado lá à espera de alguém. O inferno foi criado por causa do pecado. Antes do pecado não tinha inferno. O inferno só foi criado por causa do pecado. Então, irmãos, é preciso que tenhamos noção, consciência da gravidade dos nossos atos. Porque a segunda coisa que eu quero falar sobre essa praga do pecado é a maneira das pessoas relativizarem o pecado, banalizar o pecado. Nós falamos da gravidade dele. Mas como as pessoas veem o pecado? Na cultura pós-moderna que nós vivemos hoje, falar em pecado, experimenta falar em pecado lá no seu serviço. Fala para o seu chefe. Ou fala na sua faculdade, lá sobre pecado. Eles vão rir da sua cara, você acredita nisso? Relativizam, banalizam o pecado. Falar de pecado é uma expressão de uma pessoa que não tem cultura, que não evoluiu. Porque o conceito humano, moderno de pecado, é um conceito subjetivo. Se é subjetivo, logo, o conceito de certo ou errado é você que determina o que é certo e o que é errado. Por isso, pecado também é relativo, errado é relativo. Na cultura hedonista de hoje, o que é uma cultura hedonista? É uma cultura baseada no prazer. Ela diz que aquilo que te faz bem não é pecado. Se você se sentir bem, não é pecado. Não é mal. E essa mentalidade tem afetado os crentes. Não os cristãos, mas os crentes. Porque muitos se beneficiam dessa licença. Eles dão aquela apagada nas cores vívidas do pecado para que ele não pareça tão nocivo. E aí você escuta falar de mentirinha, de pecadinho, de brincadeirinha. É uma forma de tornar o pecado algo como que um brinquedo. Banalizar o pecado não vai diminuir a gravidade do inferno. Diminuir a potencialidade da destruição do pecado não vai diminuir o terror do inferno.
Mas a palavra de Deus é clara quando nos adverte. No versículo 6 do texto que nós lemos: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Então, como pode um cristão dizer que conhece a Deus, que serve a Deus e continuar pecando? A Bíblia diz que é um mentiroso. Porque quem está dizendo é: todo aquele que vive pecando não viu e nem conheceu o Senhor. Ouviu falar de Jesus, mas não o conhece. Porque quem conhece Jesus não vive praticando o pecado. Mas os crentes pós-modernos vivem esticando a corda da perversidade. E você não sabe até onde essa corda vai. E aí acabam se legalizando o pecado. Cada dia se mostra mais tolerante com ele, e o resultado disso é destruição da família, destruição do casamento, destruição das instituições, da comunhão, a perda do respeito mútuo. Nós já vemos que a questão de respeito pelas autoridades já foi totalmente banalizado. As pessoas falam, escrevem, publicam qualquer coisa contra quem quer que seja. Não importa se é o presidente, se é o governador, se é o juiz, se é um ministro, se é qualquer autoridade. E a Bíblia diz que nem o anjo Miguel se atreveu a pronunciar uma blasfêmia contra o diabo. E quem é o diabo? É o inimigo. Diz, mas nem o Miguel, quando lutava contra o diabo, atreveu a pronunciar uma blasfêmia contra o diabo. Ele diz: o Senhor te repreende, Satanás. Ele diz: mas os seres humanos vivem a propalar, a divulgar mentiras. Irmãos, preste bem atenção. Não importa o seu nível de paixão por alguma coisa, seja pela política, pelo futebol, por qualquer outro meio, você pegar notícias sabidamente falsas ou que você não tem certeza e passa para frente, você está mentindo, você está sendo um operário do diabo. Ah, mas isso aqui foi contra o político fulano, isso aqui deve ser verdade, vou passar só para mostrar para fulano quem é fulano. Não importa se é contra o político, se é contra uma autoridade, se é contra o irmão, se é contra o seu inimigo. Mentir contra o seu inimigo também é pecado. Não é porque não, mas aquela pessoa não fala nada, tudo que disser contra ele ainda é pouco. Também é pecado. Então não adianta banalizar ou relativizar a gravidade do pecado. O mundo está fazendo isso, está diminuindo essa gravidade. E aí nós estamos vendo, além das destruições, o aumento da violência, a depravação moral, todos os crimes que já são tolerados pelo mundo, que passaram-se a ser tolerados pela igreja, ou por grande parte dos líderes religiosos. E virou uma coisa tão banal, você vê no noticiário pastor que estuprou não sei quem, líder religioso que abusou de criança, denominação que pratica o incesto, virou uma coisa, banalizou. Esse aumento, tudo isso, essa gravidade da destruição que está acontecendo, dos valores, dá menor valor ao pecado. É dizer: você também é muito radical, não é tudo isso, é só uma brincadeira, é coisa grave, é coisa pequena, mais grave é fulano. Não existe um pecado mais grave do que o outro. Todo pecado leva ao inferno, e não tem dois infernos. Não tem um infernão e um inferninho. O pecadinho leva para o inferno. O pecadão também leva para o inferno. Todos eles. Então não tem níveis, graus, degraus, apartamentos, compartimentos no inferno. Não importa a natureza do pecado, todos eles levam ao inferno. Não adianta relativizar. Mas aquilo eu fiz assim, eu sei que eu errei, mas eu fiz e não me arrependo. Beleza, acabou de prestar um serviço para o diabo, ele está te esperando para te dar o pagamento. Então, irmãos, amenizar a gravidade do pecado e a sua punição é subestimar a aflição que Jesus sofreu na cruz. Quando a gente brinca com o pecado, a gente fala assim: Jesus, você
Você estava debochando na cruz, você não estava sofrendo, não. Seu sofrimento foi pequeno. A palavra de Deus lá em Hebreus diz que a gente que conhece a palavra de Deus e volta a pecar, nós estaremos novamente pisoteando Jesus Cristo. Se você conhece a Deus e volta a pecar, você está submetendo Jesus de novo à crucificação. Então, contentar-se em viver em pecado, ainda que esses ditos pecados pequenos ou pecados ocultos que os outros não podem ver, é declarar a ausência de Deus em sua vida, é mentir a respeito do conhecimento de Deus. Por isso o texto diz, aquele que permanece nele não pode viver pecando, porque aquele que vive pecando é porque não conhece Jesus. E não tem noção da gravidade do inferno. Terceira coisa que falamos sobre o pecado é que o pecado nos faz parecido com o diabo. Sabia disso? Da mesma forma que o apóstolo João diz que aquele que ama é nascido de Deus e se parece com Deus porque Deus é amor, também aquele que vive na prática do pecado mostra a sua semelhança com o diabo. O pregador puritano inglês, Jeremiah Burroughs, em seu livro O Mal dos Males, ele afirma que o pecado torna o homem na mesma natureza do diabo. Ele diz assim, pois o pecado tem a mesma natureza do diabo e ajuda a disseminar o reino do diabo no mundo. Olha que interessante, tudo que nós fazemos tem um propósito. Falamos sobre isso de manhã, sobre propósito. Se você louva, se você abençoa, se você ama, você está cumprindo o propósito de Deus. Mas se a pessoa mente, está cumprindo o propósito do diabo. Se a pessoa difama, se a pessoa maldiz, se ela maltrata, se ela se ressente, se ela se ira, ela está a serviço do diabo. Porque tudo que nós fazemos tem um propósito, ou é para glorificar a Deus ou para contribuir para o reino das trevas. Então, se aceitarmos a afirmação de Jeremias, podemos tranquilamente concordar que aquele que banaliza o pecado e se conforma em viver nele, se torna sócio do diabo, ministro do diabo em expandir o reino das trevas. Então, quando os fariseus insistiram em viver uma vida falsa, uma vida de pecado perante Jesus, Jesus chegou para eles e falou assim, vocês são filhos do diabo. Mas quem eram aquelas pessoas? Quem eram os fariseus? Eram os homens mais crentes de Israel. Jesus não falou para um bando de drogados, ele não falou para um bando de promíscuos, de assassinos declarados, depravados. Ele falou para os religiosos, para os líderes. Falou, vocês são filhos do diabo, com todas essas letras. João 8,44. E sabe por que vocês são filhos do diabo? Porque vocês vivem pecando. E o diabo vive pecando desde a eternidade. Quando ele mente, ele fala com propriedade, porque ele é o pai da mentira. E quem mente é filho do diabo. Então, concluindo, quando nós pecamos, nós estamos nos parecendo com o diabo. Não parecemos com Deus. Então, todo aquele que vive na prática do pecado está obedecendo o pai do pecado. Aquele que disseminou o pecado no mundo. Então, queridos, o que nos resta fazer? Quarto e último lugar, é lutar contra o pecado. Lutar contra os vícios. Contra os hábitos nocivos. Quer ver, você nem trata de pecado, fala assim, estou acostumado a fazer isso, todo mundo faz isso aí. Exercício do senso crítico. Isso me torna uma pessoa melhor? Isso me aproxima de Deus? Isso faz bem para o meu próximo? Não. Por mais que eu ache que isso não é pecado, ele é. Porque a Bíblia diz que quem ama não faz mal ao próximo. E se está fazendo mal ao próximo é pecado. Verso 3 do capítulo 3. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, lutar contra o pecado é uma luta constante, diária. É uma luta que exige muita vigilância. E é todos os dias. Você nunca fala assim, eu venci o pecado ontem, agora eu estou livre. Não, você venceu ontem e o tentador está vivo de novo hoje.
Ele continua fazendo armadilha contra você. O pecado é uma praga que deve ser combatida diariamente, porque um pequeno descuido e ele volta a brotar e passa a sufocar os frutos do Espírito na sua vida. Vai roubar a sua alegria. O pecado tira a alegria, tira a paz, tira a bondade, tira a fidelidade, tira o domínio próprio, tira a mansidão das pessoas. Então o pecado é uma praga que sufoca os frutos do Espírito Santo. Ele deve ser combatido todos os dias. É preciso ter, pelo pecado, a correta reação que se deve ter diante de algo asqueroso. Qual a sua reação diante de algo asqueroso, nocivo? Repulsa, asco, nojo, vergonha, ódio. É isso que merece todos os nossos velhos hábitos. É preciso tratá-lo com a gravidade que ele representa contra a nossa vida. E às vezes você vê uma pessoa que ira facilmente, explode, fala e ofende as pessoas, depois fala assim, você sabe que eu sou estourado assim mesmo. E você acha isso bonito? Isso é para te envergonhar. Ser explosivo e achar que isso é bonito, isso é para trazer vergonha, não é vantagem não. Gostar de ouvir fofoca, isso é pecado, isso mata, isso leva para o inferno. Gostar de fazer fofoca, isto é ser aliado do diabo. E volta e meia a gente vê isso, irmãos, às vezes dentro da própria igreja. Pessoas se reunindo com panelinhas, com grupinhos. Ninguém faz um grupinho para falar bem dos outros, faz? Se eu quero falar bem dos irmãos, não vou fazer um grupinho para falar bem deles. Então, quando há panelinha, quando há grupinhos, é para coisas escusas. E a palavra de Deus diz, não vos torneis complacentes, não vos torneis participantes das obras infrutíferas das trevas, porque o que se faz em secreto, o só pronunciar é vergonha. Então, se há grupos secretos, é porque tem algo nojento que não deve ser exposto. Porque se fosse bom, teria sido exposto para todo mundo. A palavra de Deus diz que aquele que vive na luz, ele se aproxima da luz para que sejam vistas suas obras. Mas aquele que não faz, que não anda na luz, ele se esconde da luz para que as suas obras não sejam vistas. O crente não pode ter grupo secreto, não pode participar de confrarias secretas. Se é secreto, porque tem algo para se esconder. E o cristão não pode ter algo para se esconder. A luta contra o pecado, como eu disse, é algo que tem que ser constante, diariamente. Estar com os nossos vigilantes com aquilo que os nossos olhos veem, com os pensamentos que povoam as nossas mentes, com as palavras que saem da nossa boca, com os sentimentos que hospedamos no coração. Então, irmãos, é preciso estar atento com o pôr do sol. O pôr do sol é pecado, pastor? Não. A palavra de Deus diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha enquanto não ajustarmos a nossa conta com Deus. Não vá para a cama com o pecado. Antes que o sol se ponha, se livre dele. Vai dormir em paz. Vai colocar na cabeça no travesseiro e falar como o salmista Davi. Deite logo, pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Então, se livre de todo o hábito e faça um exame todos os dias na sua vida, antes que o sol se ponha. O que eu fiz hoje que não agradou a Deus? Ainda dá tempo de arrumar, dá tempo de corrigir. Para que você não vá para a cama sem paz, sem alegria e ter pesadelos e alucinações. Todo aquele que é nascido de Deus, versículo 9, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode mais viver pecando, porque é nascido de Deus. O cristão não peca? Infelizmente peca. Mas o que a palavra está dizendo é viver pecando, é um presente contínuo, é fazer do acidente um hábito, é fazer do vício uma prática, é um prazer, não podemos. Temos que extirpar todas essas coisas que aparentemente são inocivas, mas são nocivas sim. Não participe de rodas em que as pessoas estejam trazendo ou tramando qualquer tipo de informação com relação a terceiros.
Ainda que seja um desconhecido, ainda que seja lá fora. Não, mas tem nada a ver com a igreja. Não preste o seu ouvido para a fofoca. Não hospede no seu coração e na sua mente informações desnecessárias que não edificam a sua vida. Estou falando porque essas coisas parecem que passam devagar, é tão sutil. Fulano foi disciplinado na igreja. Nossa, o que aconteceu? Estava grávida, adulterou, matou, roubou? Não, mentiu. Já viu alguém ser disciplinado na igreja porque mentiu? O pecado da mentira leva para o inferno, como adultério leva, como assassinato leva. E a gente tolera esse tipo de pecado. É preciso lutar contra isso o tempo todo, precisa estar vigilante. Não para ser fiscal de vida alheia, para ser fiscal da minha vida, para ser fiscal da sua própria vida. E a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz, se nós examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas a gente gasta tempo examinando os outros. E nos tornamos réus, porque nos colocamos no lugar de Deus como juízes, esquecemos de julgar a nossa vida. E o Senhor diz, olha, cuidado quando apontar o cisco no olho dos outros. Pode ser que nos seus olhos tenha uma trave. Então, queridos, a palavra de Deus nos diz que devemos lutar contra o pecado. Ainda reconhecer que lutar contra o pecado exige grandes sacrifícios. Jesus disse que esse sacrifício é perdoar 70 vezes. É deixar levar a capa e a tônica. É orar por aquele que te quer mal. É amar aquele que te faz mal, te persegue. É abençoar e jamais maldizer. É caminhar mais uma milha, mesmo quando você se sentir cansado e injustiçado. E isso, a palavra de Deus exige que nós façamos. E, enfim, o autor aos Hebreus nos garante que na nossa luta contra o pecado, mas ser cristão é difícil, é muito difícil. Você acha que está difícil? Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, diz, na sua luta contra o pecado, você ainda foi até o sangue. Você ainda não resistiu até o sangue, e nós devemos lutar até o sangue contra o pecado. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Por isso devemos desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Então, se na luta contra o pecado exigir até o derramamento de sangue, vá até o sangue. Mas lute contra o pecado. Concluindo, luta contra o pecado é a única guerra justa. Não existe guerra santa. Guerra que mata as pessoas nunca será santa. Mas a única guerra santa é a luta contra o pecado. É a única guerra justa. Cuidado com os hábitos errados, tolerados na sua vida. Cuidado com as concessões que às vezes você faz em nome de isso não tem nada a ver. Não deixe que os outros digam para você que isso é ou não é pecado. Mas fulano disse que não é. Quem tem que dizer isso é a sua consciência cativa a palavra de Deus. Por que isso é pecado? Porque a Bíblia diz. Porque Deus disse. Mas fulano diz, o pastor... Não o pastor diz, o que está escrito na Bíblia. Não tem negociação. Não tem segunda interpretação. Está escrito e pronto. Não deixe que os outros digam para você, mas isso não é pecado. Faça como Martinho Lutero. Quando foi exigido que ele se retratasse, ele diz, eu estou preso às escrituras que citei. E a minha consciência é cativa à palavra de Deus. E eu não posso voltar atrás. Não posso retratar-me e não me retratarei de coisa alguma, uma vez que não é seguro agir contra a consciência. Não posso agir de outra forma, eu estou aqui e que Deus me ajude. Martinho Lutero foi lá lutar até o sangue contra o pecado. Ele diz, eu estou cativo à palavra de Deus, não posso me compactuar com esse mal. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, que Deus me ajude. Mas eu não volto atrás. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então, que a sua consciência também esteja cativa à palavra de Deus. E vamos, irmãos, tratar o pecado com a gravidade que ele oferece contra nossas vidas. Não vamos banalizar. Não vamos permitir coisas pequenas, porque
Ninguém chega ao último degrau de um prédio sem começar pelo primeiro. Então, é tão grave o pequeno quanto o grande pecado. Vamos buscar ter uma vida santificada diante do Senhor. Repudiar más conversações. Repudiar mentiras, seja de forma presencial, seja virtual, nos meios das redes sociais, onde prolifera tantas coisas. Vamos ser cristãos autênticos, que amam a verdade, que vivem na verdade. Segunda e terceira cartas do apóstolo João, ele vai dizer: é tão bom ouvir que meus filhos andam na verdade. É tão bom ouvir que meus filhos andam na verdade. Andar na verdade é reproduzir o caráter de Cristo. Então, vamos lutar, porque esta é uma luta justa e santa, uma guerra santa que vale a pena, todos os dias, contra todos os males do pecado e todas as aparências de pecado. E assim teremos uma vida santificada, uma vida que edifica o nosso próximo, que glorifica a Deus. Deus nos abençoe.